Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Motivo de alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 ao 3. João 14, versos de 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos enviarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esta leitura, este trecho sagrado que nós lemos, que tanto o Senhor nos edifica, nos enriquece, nos fortalece. Abençoa, Deus, a cada um que está aqui nessa noite, a todos que estão ouvindo também em casa, a mim que estarei levando esta palavra, a fim de que a tua vontade e o teu propósito seja alcançado na vida de todos nós, e nós te oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse texto, Jesus está falando diretamente com os seus discípulos, ou seja, com todos os crentes que estavam naquele momento presentes ali com ele naquele lugar. No entanto, o que Jesus falava alcançava não somente os discípulos, mas a todos que estavam ali ao redor, a todos que seguiam a Jesus Cristo, porque eram muitos que queriam escutá-lo e eles se acampavam ali a fim de ouvir suas mensagens, seus ensinos, ainda que não crendo que ele era o Messias, ainda não crendo que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Da mesma forma, hoje, esta mensagem dirigida aos crentes da Igreja de Cristo, aqui na nossa igreja local e em todo o mundo, alcança aqueles sobre quem o Espírito Santo já atuou, que o Espírito Santo já fez a sua obra, os convencendo das verdades divinas reveladas nas Escrituras Sagradas, por meio da fé, que é a convicção que o Espírito Santo nos dá e que gera um sentimento de paz por todas as promessas que o Senhor Jesus faz na Bíblia, e hoje especialmente no nosso texto e por todo o capítulo 14 do livro de João. Essa mensagem também alcança a todos os que, mesmo sem conhecer a Jesus verdadeiramente, estão buscando ouvir o Evangelho de Cristo por alguma razão. Seja porque estão desejosos de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, seja porque estão sem esperança, seja porque estão sofrendo, seja porque estão no fundo do poço, ou seja, porque estão buscando algo a fim de preencher o vazio que habita no seu coração. Vazio que só Deus é capaz de preencher, mesmo que o homem não entenda isso. Mesmo que o homem não reconheça isso, o homem tem um vazio dentro de si que não pode ser preenchido por nada deste mundo. Não há felicidade, não há alegria, não há amor, não há nenhuma obra humana, nenhuma obra na carne que venha preencher esse vazio, mas somente Deus, o nosso Criador. Quando nós lemos esses versículos, percebemos que o Senhor Jesus está querendo gerar paz no coração dos seus discípulos, no coração daqueles que estavam ali ouvindo, daqueles que estavam seguindo, mas, sobretudo, daqueles que ele sabia que verdadeiramente já haviam sido regenerados através do Espírito Santo.
Aproximava-se o dia que ele não estaria mais com eles. E eles temiam esse futuro, pois eles não sabiam como seriam suas vidas sem a presença do Mestre. Como seriam suas vidas ali desacompanhadas do Senhor Jesus. Eles não sabiam também ainda qual era exatamente a missão que caberia a eles, ou que cabia a eles, de executar após a morte do Senhor Jesus. E muito menos também eles sabiam como eles iriam cumprir esta missão diante da fragilidade, diante da pequenez, da finitude da mente, não é? Eles tinham realmente este receio. Mas por que esse temor? O que gerava essa falta de paz no coração dos discípulos? Duas razões muito simples geravam essa aflição. A primeira é porque eles não se sentiam capazes. Eles não se sentiam capazes de, sem a presença do Mestre, continuar a obra de Jesus Cristo, fazendo discípulos e pregando a palavra a todos aqueles que necessitavam de ouvir a palavra do Senhor para serem convertidos. A segunda razão era porque eles ainda não haviam compreendido que Jesus, mesmo morto, viveria, e que mesmo sem sua presença física, ele estaria com eles, com os seus discípulos, todos os dias, cumprindo o que eles havia dito sobre a sua missão, a missão que ele iria entregar aos discípulos e também sobre as promessas que ele fez, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde Jesus Cristo fala sobre a missão. Olha o que é que Jesus diz. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, esta era a missão que Jesus já havia entregue aos seus discípulos, não é? Então, esta missão estava muito clara, e eles tinham esse temor, né? Mas também, no final do versículo 20, Jesus também deu a promessa. E qual foi a promessa? Na parte B do versículo 20, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus disse: olha, a missão de vocês é essa aqui. Essa obra que eu tenho realizado e que vocês têm me acompanhado, vocês têm aprendido. E eu vou dizer para vocês exatamente o que é, né? Então, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fiquem tranquilos, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eles ainda não haviam compreendido que o Espírito de Deus habitaria com eles e habitaria neles, a fim de capacitá-los a cumprir esta missão. Missão que foi o motivo da vinda do Senhor Jesus, foi a missão que Deus deu ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Quando nós abrimos nossa Bíblia no capítulo 20 de João, versículos 21 e 22, olha o que Jesus Cristo diz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Veja que Jesus vinha recorrentemente ensinando para eles qual era a missão, que ele estaria com eles. Então a palavra diz: disse-lhe Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta era a capacitação. Esta era a força que faria com que os discípulos
conseguissem realizar a missão. E nós sabemos que o Evangelho subsistiu, sobreviveu e sobreviverá até o último dia por causa da presença do Espírito Santo, que é quem também nos capacita hoje a levar o Evangelho e é quem também convence as pessoas da verdade da palavra de Deus. Todo ser humano, irmãos, buscam a paz. Não há uma pessoa sequer, crentes e descrentes, todos nós queremos ter paz. E que paz é esta que o ser humano busca? Ele busca uma paz que representa a ausência de aflições, a prosperidade, saúde, felicidade e todas estas coisas. Mas a paz que o homem natural busca não está ligada à obra redentora de Cristo. É por isso que ela é uma paz efêmera, porque aquilo que não é eterno é temporal. E o que é temporal passa. Mas o que é eterno nunca passará, como a palavra de Deus. Então eles desejavam esta paz que não estava ligada, que não está ligada à obra redentora de Cristo. E a paz da qual o Senhor nos fala nesse texto não tem nada a ver com esta paz que a humanidade deseja. Esta paz que a humanidade busca tão fervorosamente, que buscam de todas as maneiras, que vivem aflitos, buscando, procurando em que se agarrar para conquistar, para alcançar esta paz. E esta paz, que é terrena, ela é frágil e passageira. A paz da qual o Senhor nos fala no texto é a paz de Deus. É a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode oferecer ao homem. Nenhum outro homem pode dar esta paz que o Senhor Jesus oferece àqueles que creem nele. No livro de João, capítulo 14, que é o capítulo do nosso texto, alguns versículos à frente, no versículo 27, olha o que é que Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que quer dizer a paz que o mundo dá? Quer dizer a paz que o homem dá. É aquela paz que a minha esposa pode me dar, que um amigo pode me dar, é a paz que o meu pastor pode me dar. E o mundo anda buscando esta paz. Mas só conquistarão a verdadeira paz no dia que compreenderem que esta paz não está em mim, não está no nosso pastor, não está no meu patrão, que é rico e que disse para mim: olha, não se preocupe, vou te dar um grande salário, vou te sustentar, nós vamos envelhecer juntos, como eu já ouvi um patrão meu dizer para mim: olha, confia em mim, eu sou forte. E eu pensei, né, cá comigo, coitado, ele não sabe que ele é pobre, é cego, é miserável e é nu, conforme nos fala a palavra de Deus em Apocalipse. E qual é a paz que o homem pode oferecer? Acaso o homem pode garantir paz a alguém? Que garantias qualquer homem, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, pode nos oferecer, se ele mesmo é tão mortal quanto nós, se ele mesmo sofre as mesmas aflições que nós sofremos? Ele tem também as perturbações que nós temos. Eles têm aflições de espírito, porque estão distantes da paz de Deus. Então, se eles próprios não têm paz, como podem oferecer qualquer paz aos homens? Quando nós lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 22 e 23,
A palavra de Deus nos diz: porque que mais bem o homem, que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. E quando eu li esta palavra, que eu estava meditando em casa sobre ela, e eu me lembrei deste meu patrão que disse: olha, confie em mim, eu sou forte, não se preocupe, nós vamos envelhecer juntos, eu vou te dar segurança, eu vou te dar paz. Eu me lembrei de quantas vezes ele me ligava de madrugada, 3 horas da manhã, ele não conseguia dormir. E dizia: vai lá, abre lá o teu e-mail, que eu passei um e-mail dando orientações para amanhã. Para amanhã era daqui a pouco. Então que paz ele poderia me dar se ele estava aflito e me afligia? Ele me tirava do meu sono para me afligir também. Até de noite não descansa o seu coração. É tolo quem pensa que o homem pode dar segurança e paz à humanidade. Esta esperança que as pessoas têm em algum político, em algum rei, em algum comandante de nação que pode dar segurança e paz, é tolice, porque homem nenhum pode oferecer isso. Não existe esta paz que qualquer autoridade, seja da mais alta à menor, não tem este poder de dar paz. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, o profeta diz assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Passa a confiar no homem e aparta o seu coração do Senhor. Jó diz no capítulo 25, versículos 4 e 6, que o homem é um verme, e que o filho do homem é um vermezinho. No Salmo 144, versos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. E o filho do homem o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Você já experimentou? A sua sombra, ela está aqui, se apagar a luz, ela some. Deus está comparando o homem a esta sombra, que não subsiste por si mesma. A palavra de Deus nos diz que a vida do homem é um sopro. Ela diz que o homem é como a erva que murcha. Somente Jesus Cristo pode nos dar a paz, a verdadeira paz, que nos tira toda a inquietude, que nos tira toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia. A paz que é maior do que qualquer coisa que o mundo ou o homem possam oferecer. A paz que excede todo entendimento humano. Muitas vezes, quando o crente está aflito, e ele está em paz com Deus, ele está em comunhão com Deus, as pessoas olham para ele e dizem assim: mas como é que esse homem, diante de tantas aflições, olha o que ele está vivendo, olha o que ele está passando, diante da morte de um familiar, diante de uma enfermidade, diante de problemas financeiros, diante de qualquer outra dificuldade. Aí o descrente olha para ele e diz: mas como pode? Essa paz, eu vejo essa paz emanando do semblante desse homem. Porque, na verdade, esse homem que é crente, ele não está buscando a paz nas circunstâncias terrenas. Porque se ele buscar essa paz, ele vai sucumbir. Mas é a paz de Deus, que excede o entendimento humano. E o homem natural,
O descrente, ele não compreende isso. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E aí no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, é esta a paz que Cristo nos oferece. Ele nos dá esta paz. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos receber, porque Ele está dando, Ele está oferecendo, ela é gratuita. Mas o homem rejeita. Esta paz guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira paz. Mas voltemos ao nosso texto. No versículo 1 do nosso texto, na parte A do versículo, como é que diz? Não se turbe o vosso coração. O coração do homem, queridos, vive cheio de perturbações, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. São perturbações comuns e simples e visíveis, como conflitos que os seguem desde a infância. Nós temos visto ao longo do tempo, e isso não é de agora, mas agora tem ficado mais evidente, a aflição dos nossos pequeninos, daqueles meninos, daquelas crianças que estão distantes de uma vida muito próxima do Evangelho, próxima ao Senhor Jesus, distantes do ensino da palavra de Deus. Então, as perturbações, uma delas são estes conflitos que nós vivemos, conflitos interiores, conflitos com o nosso próximo, conflitos em família, conflitos de nós com nós mesmos, conflitos sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, o que Deus pode fazer. Esses conflitos que fazem ele olhar para uma paz e dizer: puxa, como eu queria ter essa paz. Será que tem alguém para me dar essa paz? Será que é o meu pai, é a minha mãe? Será que é o meu patrão milionário que pode me dar esta paz? São perturbações que refletem tristezas inerentes a esta vida terrena. São afetos, desafetos, fracassos, desalentos, ciúmes, invejas, contendas. Estas coisas que causam tristeza ao nosso coração são perturbações do coração do homem. São as enfermidades do nosso corpo físico. Estamos bem, de repente somos afligidos por uma enfermidade, por menor que ela seja, que nos deixa de cama, ou às vezes uma enfermidade grave. Nós temos orado por tantas pessoas enfermas no nosso grupo de oração, enfermidades graves, enfermidades mortais. Nós estamos vivendo uma pandemia com uma doença terrível, a Covid-19. Estamos convivendo com esse vírus que tem nos assustado. E também são perturbações de enfermidades espirituais. Essas enfermidades espirituais são aquelas enfermidades que causam a dor da alma. E é exatamente nessa enfermidade que nós compreendemos que o mundo não pode nos dar paz. E aí, quando nós olhamos
essas enfermidades espirituais. E nos lembramos do que disse o profeta Isaías, disse que ele levou as nossas dores, que levou as nossas enfermidades sobre si. Aí nós compreendemos que, de fato, somente Jesus Cristo, o Messias prometido, é que pode realmente levar, é que pode tirar de nós estas perturbações. Todas essas perturbações, irmãos, são consequências do pecado. Não tem jeito. Os conflitos que nós vivemos, as tristezas, as enfermidades físicas e espirituais, tudo isso é consequência do pecado. E somente Jesus Cristo pode curar. Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a cura para esse vírus do pecado. E aí segue a parte B do versículo 1. Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Porque há uma dificuldade do homem crer em Deus, do homem conhecer a Deus. Nós não estamos falando aqui dessa fé universal que vê Deus em tudo. Tem um amigo meu que mora no Piauí, e hoje ele postou lá, e a gente tem que estar muito atento a essas coisas, porque nós somos tentados a curtir, muitas vezes, um texto que é belo, né? Mas nós temos que raciocinar e analisar esse texto. Ele dizia mais ou menos que o homem não entende, que diz que ama a Deus, mas ele não cuida da natureza e não enxerga que essa natureza é o próprio Deus. E aí eu fui lá, eu disse: não, isto aí é panteísmo. A natureza, nem a natureza nem os homens são filhos, são Deus. A natureza e os homens são criaturas de Deus. Como podem ser Deus? E ele fez só curtir lá, mas não excluiu a postagem. Mas eu espero que este sinal possa servir para ele despertar. Então Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. E na parte B do versículo diz: o homem tenta olhar para Deus. Nesse trecho aqui, do versículo 1, mas há uma distorção que os impede de enxergá-lo, que o impede de crer nesse Deus. Essa distorção que faz com que o homem olhe para Deus e não veja quem ele verdadeiramente é. E aí ele começa a ouvir uma coisa de um, ouvir outra coisa de outro, e ele começa a fazer esta salada que não vai levar ele a lugar nenhum. Muitas vezes escuta algo bonito, algo bom, e ele diz: aqui está a paz. E aí ele vai e lá na frente ele vê que não é nada daquilo. Porque o homem não consegue enxergar a Deus e, por não enxergá-lo, também não crê nesse Deus. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu olho no espelho, eu vejo a imagem de Deus. Deus é assim: 2 orelhas, um nariz, 2 olhos, uma boca, as sobrancelhas. É isto que é a imagem de Deus? Não. Quando a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é porque o homem foi criado para ser o reflexo da imagem de Deus. Mas essa imagem não é a imagem física, até porque Deus é espírito. Como nós vamos definir a aparência do espírito? Esta semelhança, ela é do caráter, dos atributos, dos pensamentos e dos conceitos
de Deus. O problema é que o homem tem invertido essa ordem. E ao contrário, ele quer que Deus seja o reflexo da imagem do homem. Ele quer que Deus seja o reflexo da sua imagem. Então, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele quer que quando nós olhemos para este espelho, nós vejamos a imagem de Deus em nós. O seu caráter, os seus atributos, os seus pensamentos, os seus conceitos. Mas, nesta inversão, o homem olha para o espelho e ele vê ele em Deus. E aí ele transporta as suas ideias para Deus. Não, Deus, eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem que pensar como eu penso, porque nós somos a imagem e semelhança um do outro. E aí ele quer imputar a Deus o amor que ele acha que é o amor correto. Aí ele quer imputar a Deus a sua justiça. Ele faz os seus julgamentos e diz, não, isso aqui é justo, isso aqui é injusto. E ele quer olhar para Deus e dizer, Deus tem que pensar assim como eu penso. Na sua ideologia, agora, é Deus que deve refletir os pensamentos e os conceitos humanos. Temos notado isso nos tempos de hoje, não é assim? E a culpa de tudo isso é do pecado. Mas a responsabilidade é do homem. Nós somos descendentes de Adão. Adão caiu, nós somos condenados por causa do pecado original, mas Deus não nos tira essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. É por isso que nós temos que buscar a Deus, buscar conhecê-lo, para que nós mudemos essa realidade de condenação para redenção, para salvação. A vaidade é o pecado preferido de Satanás. Satanás, ele olha para nós, olha para você, olha para mim, e ele começa a analisar o nível da nossa vaidade. E todos nós temos vaidade. Isto é inerente à nossa natureza pecaminosa. Nós somos seres vaidosos. E este pecado da vaidade é o que Satanás mais usa para nos derrubar. Ele usa o nosso maior inimigo para nos atacar. Sabe quem é o nosso maior inimigo? É o nosso ego. Somos nós mesmos. E aí, quando nós olhamos o nosso ego, nós observamos ali alguns conceitos de pecado. E dentro desses conceitos de pecado, tem toda a gama lá que você pode enumerar de pecados que o homem comete. Conceitos de pecado que são gerados no nosso ego sobre a idolatria. E aí, quando nós falamos de idolatria, o primeiro recém-convertido, vem aquele pensamento sobre adoração de imagem. Ah, mas religião tal, adora imagem, o templo é cheio de imagens, aquelas coisas que não falam, que não veem, que não escutam, que não andam, e que para ficar em pé é preciso ser fixado lá, nem se sustentar se sustenta. Mas não é desta idolatria, não é esta idolatria que afeta o nosso maior inimigo, que é o nosso ego. Esta idolatria são os ídolos do nosso coração. São os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração. Que exemplos de ídolos? Coisas bem simples. É o dinheiro. Que a palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males. São as paixões que nos embriagam, que nos entorpecem, que nos cegam
e nos faz cometer todo tipo de torpeza, de pecado. E o orgulho. Este é cruel. Esta é a maior idolatria, o orgulho. Por quê? Porque este orgulho nos torna ídolos de nós mesmos. Torna o homem ídolo de si mesmo. Terrível isso, né? O segundo conceito do pecado gerado no nosso ego é o egoísmo. E uma frase que talvez sintetize isso, o egoísmo é o primeiro eu, né? Primeiro eu, depois você. Se é uma coisa ruim, diz antes eles do que eu, não é assim que se fala? O egoísmo é eu melhor que você. Eu estou acima de você. Você é inferior a mim. Eu faço isso melhor, eu sou mais bondoso, eu sou isso, eu sou aquilo, e você não é nada disso. E o que é que o mundo tem disso? Olha, ame-se, ame a si mesmo, ame a você mesmo sobre todas as coisas, faça o que você quiser, o importante é ser feliz. São estes conceitos que o mundo tem ensinado e que o nosso ego abraça e joga para fora através deste conceito aqui de pecado, que é o egoísmo. E o terceiro conceito do pecado, gerado no nosso ego, é o egocentrismo. Sabe qual é a primeira coisa que o egocentrismo faz? Ele tira Deus do centro das nossas vidas. Ele tira Deus do centro da sua vida. O egoísmo, sou eu melhor que você. O egocentrismo, sou eu maior do que Deus. E aí, jogo Deus para escanteio porque eu sou mais, porque eu sou independente, porque eu não preciso de Deus. Mas olha o que nos diz o profeta Ezequiel. No capítulo 28, nós vamos ler os versículos 1 e 2 e do 4 ao 10. Veja o que diz o profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aqui, o profeta está falando do rei de Tiro. Um homem que se deixou levar pelo seu ego, se deixou levar pelo seu poder, se deixou levar pela sua riqueza, e ele começou a achar que era Deus. Aliás, ele tinha certeza que era Deus. Olha o que nos diz o versículos de 4 a 10. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, eu vou trazer sobre ti a destruição, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor.
esse resplendor que você acha que tem, ele vai ser manchado por esses inimigos que eu vou colocar diante de ti. Versículo 8: eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás tu diante daquele que te matar, eu sou Deus? Você vai estar ali, o teu inimigo com a espada empunhada no seu coração, e agora você vai dizer, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Versículo 10: da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Então este homem aqui, esse rei de Tiro, Deus, o profeta Ezequiel, levou esta profecia para dizer, olha, você será destruído, porque você se engrandeceu, você se exaltou, você agora começou a pensar que você é Deus, mas tu és homem e não Deus, e eu vou colocar os teus inimigos para te matarem. O resultado do pecado gerado pelo ego é este aqui, é a morte. O profeta Ezequiel estava falando do rei de Tiro, mas as atitudes são as mesmas dos homens de hoje. Aquela pessoa que eu citei no início desta mensagem, que disse para mim, olha, eu sou forte, eu sou muito rico, eu posso te dar tudo. Ele estava entronizado no seu próprio ego. Então esta é a realidade dos homens de hoje. Homens egocêntricos. Além disso, nós vamos ver nos versículos seguintes, esta profecia também tipificando a queda de Satanás. No mesmo capítulo 28 de Ezequiel, vamos ler os versículos 14, 15 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Eu te estabeleci. Era um querubim, ungido, estabelecido por Deus. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, a fim de que olhem para ti. Ou seja, para que vejam a tua queda, vejam a tua derrota, porque tu quisestes te exaltar acima de Deus. A vaidade, a idolatria, o egoísmo e o egocentrismo derrubaram um anjo, um querubim ungido, quanto mais a homens pequenos e mortais como nós. Voltando ao nosso texto, no versículo 2, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Quem é que estava falando aqui? Jesus Cristo. São promessas de Jesus para nós, hoje. Mas essas promessas só nos alcançam, só destroem as nossas perturbações de homens naturais, mediante algumas coisas, as quais derrubam ídolos e destroem a nossa vaidade e destroem o nosso ego. Que coisas são essas?
eu enumerei 7 coisas que são necessárias para que nós alcancemos esta paz. A primeira coisa é quando nós olhamos para Deus como um espelho. Como nós vimos, mas é olhando para Deus como um espelho, para que eu reflita a imagem de Deus e não o contrário. Não para que Deus reflita a minha imagem, porque Deus é santo. É quando nós vemos Deus em nós e não nós nele. É a imagem de Jesus Cristo que se revela na palavra de Deus. Como é que eu posso alcançar a imagem de Cristo? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer este Salvador, este Messias, para que você possa caminhar em direção a Ele e imitá-lo. E dizer: eu quero ser a imagem deste homem, deste Deus. Romanos capítulo 8 e 29, a palavra de Deus nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E a primeira coisa que acontece quando nós decidimos nos tornar conformes à imagem do Filho de Deus, a primeira coisa que acontece é que nós deixamos de ser ídolos de nós mesmos. A segunda coisa é quando nós recebemos um coração puro e renovado. Um coração capaz de reconhecer quem nós somos. E quem nós somos? Somos pecadores destituídos da glória de Deus, conforme nos diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós somos pecadores destituídos, mas nós somos renovados pela regeneração do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Tito 3 e 5. Somos regenerados pelo Espírito Santo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esta regeneração, ela não é por causa das nossas obras de justiça, porque nós não somos capazes de realizar obras de justiça. Por quê? Porque nós somos destituídos, nós somos homens destituídos da glória de Deus. Como pode um homem destituído da glória de Deus, gerar bons frutos, realizar obras de justiça? Mas pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A terceira coisa é quando nós nos arrependemos e alcançamos o perdão. O grande sinal desse perdão, queridos, é a própria regeneração do nosso espírito. Porque é esta regeneração que nos faz buscar a Deus verdadeiramente. Buscar a Deus com sinceridade. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Escute isso.
Só o homem regenerado pelo Espírito Santo é capaz de buscar a Deus com sinceridade no seu coração, destruindo o egoísmo e matando o orgulho que habitava no coração do homem destituído. É o homem regenerado que se sobrepõe e mata o homem destituído. A quarta coisa é quando nós aplicamos o teocentrismo em nosso viver. Deus é tudo e sobre todos. E Deus é entronizado no centro das nossas vidas. Mas não basta eu dizer que Deus está entronizado no centro da minha vida. Porque qualquer pessoa pode dizer, a boca fala o que ela quer, mas é necessário que, de fato, nós estejamos distantes do egocentrismo e agora vivamos o teocentrismo, colocando Deus, de fato, no centro das nossas vidas, e aí isso se refletirá no nosso viver. Não basta eu dizer Deus acima de tudo. Não. O que é que eu tenho feito? Que obras eu tenho realizado? Qual é o meu testemunho? Quais são os exemplos que eu estou dando, a fim de que aqueles que escutam que eu defendo que Deus é acima de tudo, eu estou de fato exercendo testemunhalmente isto que a minha boca professa? Mateus, versículo 22, 36 e 37. Os discípulos fizeram esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tem outras versões que diz de todo o teu pensamento. Seu pensamento está focado em Deus, no amor que você tem a Ele. Ou seja, é quando nós passamos a ser cristocêntricos. A quinta coisa é quando nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a coisa mais fundamental dentro desse contexto, porque é ele que nos convence e capacita a crer nesta palavra, nesta verdade. O Espírito Santo é o único que é capaz de fazer o homem egocêntrico, o homem egoísta, o homem idólatra, a crer nesta verdade aqui. João capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, diz assim, Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá os homens de todas as nações, todos os povos, de todas as raças, de todas as classes sociais, os quais serão atingidos por este Consolador. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13. E quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A sexta coisa é quando nós adquirimos a fé salvífica. Esta fé salvífica, que é consequência do derramamento do Espírito Santo. Porque esta fé é dom de Deus. Ela não é a fé universal. Ela não é esta fé que o mundo abraçou. Nós também temos a fé universal. Eu posso acreditar nas pessoas. Isso faz parte da fé universal. Eu tenho fé que aquela pessoa ali é uma pessoa boa, é isso, é aquilo outro. Isto é fé universal. O homem natural, diante dessa fé universal, ele acredita que a natureza é Deus, como este meu amigo postou.
Mas esta fé salvífica é a fé que nos é imputada, que é dom de Deus, conforme nos diz Efésios capítulo 2, versículo 8. E a sétima e última coisa é quando nós adquirimos a certeza da salvação. O crente, o salvo, ele tem convicção da sua salvação. Mas como é que uma pessoa recém-convertida ela vai ter esta convicção? A primeira coisa é que quando ela é alcançada, quando ela é regenerada, o Espírito Santo a convence. Mas ao longo da sua vida ela precisa ser discipulada. Essa pessoa precisa aprender mais de Deus, precisa conhecer a Deus. E só assim ela vai descobrir que verdadeiramente essa certeza que ela teve lá no princípio, quando ela disse sim para Deus, é a pura verdade. Ela tem convicção, certeza da sua salvação. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, e do 35 ao 39, a palavra de Deus diz assim, versículo 1, e portanto, agora, nenhuma condenação há. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma, é nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o homem que está em Cristo Jesus, ele gera frutos. Ele é um testemunho vivo da presença de Deus na sua vida. E por isso, a parte B do versículo 1 diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E aí o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E aí nós nos lembramos daquela passagem de Filipenses, né? Que diz, em Cristo somos mais que vencedores, eu sou mais que vencedor, eu posso tudo, eu faço tudo porque eu sou mais que vencedor. Não, nós somos mais do que vencedores por conta dessas vitórias aqui, dessas batalhas que nós enfrentamos e vencemos. As tribulações, as angústias, as perseguições, a fome, a nudez, perigo, espada. Nós somos entregues à morte todo dia, mas nestas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o próprio Jesus nos dá também essa garantia. E aí nós vamos ficar de pé, nós vamos ler 2 versículos que eu separei aqui e vamos orar, encerrando o culto, a mensagem desta noite. O próprio Jesus nos dá a garantia no Evangelho de que nós somos salvos e de que nada nos separa do amor dele. João 10, versículos 27 e 28. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que tivemos na Tua casa. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra tão clara, pela Tua palavra, Senhor, que nos encanta diante
de tanta verdade, de tantas provas irrefutáveis da tua existência, do teu amor, do teu poder, da salvação que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras e não há nada que nós possamos fazer que possa representar uma gratidão à altura da obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Nos abençoa no restante deste culto. Escuta as orações, Senhor, dos teus servos. Abençoa, Pai, todos os que estão necessitados. Inclina os teus ouvidos às orações que vão se fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.